Igreja, em João capítulo 4, nós lemos a história de Jesus e a mulher samaritana. Eu não vou ler nenhum versículo, mas você pode, se quiser, como você está abrindo, se você quiser, você pode ir lendo a história, porque eu vou descrever a história aqui para resumir em breves palavras. Portanto, dizia eu que em João 4 nós lemos a história de Jesus Cristo e a mulher samaritana. Nós vemos que Jesus sai de uma cidade chamada Judeia, ele vai para Galiléia para dar continuidade ao seu ministério, e ele acha por bem passar numa cidadezinha que era altamente desprezada por todos os judeus. Apesar daquele povo que habitasse ali ser um dos seus, mas eram rejeitados, eram os samaritanos da cidade de Samaria. E Jesus, como não faz acepção de pessoas, como ele veio trazer salvação para todos, amém, igreja? Amém. Ele também fez questão de avançar e apresentar o seu evangelho, a sua salvação, o seu amor, o seu perdão, a sua graça aos samaritanos. Então ele entra naquela cidade com os seus discípulos, mas quando ele chega naquela cidade, é uma hora do dia que Jesus já está na hora do almoço, à volta do meio-dia. Quando Jesus chega naquela cidade, ele tem fome, ele tem sede. Então ele pede para os seus discípulos ir em algum lugar comprar alimentos para o seu almoço. Enquanto isso, ele se assenta junto de um poço. E a Bíblia nos diz que ele estava cansado e tinha sede. Um aspecto natural da humanidade carnal de Jesus Cristo. Ele teve sede, por certo tinha fome, porque mandou os seus discípulos ir comprar alimentos, e a Bíblia diz que ele estava cansado. E é interessante que no momento em que Jesus Cristo está ali assentado junto àquele poço, uma mulher samaritana se aproxima para poder buscar água. Os historiadores e teólogos dizem que aquela mulher foi de propósito, àquela hora do dia, buscar água. Por quê? Porque aquela mulher era de má fama em Samaria. Ela não tinha um bom testemunho, já os irmãos vão entender o porquê. Ela não tinha boa reputação. Então, as mulheres ou homens que não tinham boa reputação, eles eram negligenciados, ignorados pela sociedade, pelo povo, pelos seus próprios compatriotas, irmãos na fé. E aquela mulher, sendo desprezada, ela não podia ir ao poço, pegar água para si, no mesmo horário em que tivesse outras pessoas que se consideravam mais puras e mais santas do que ela. Ela tinha que ir num horário à parte. E qual o melhor horário para ela ir? Em plena luz do sol, quando o sol mais queimava, quando o sol mais se apresentava, à volta do meio-dia, porque a essa hora de muito calor, as pessoas não iam ao poço para buscar água. Então o poço estava vazio, propício para aquela mulher ir buscar água, sem ter que ver olhares de acusações, zombarias e etc. Então, segundo os historiadores e teólogos, aquela mulher foi nesse horário por causa disso. Mas a verdade é que quando ela chega ali, ela encontra um homem que está com sede. E Jesus Cristo, na sua naturalidade, fala com ela: mulher, dê-me um pouco de água para beber. Só que quando Jesus Cristo pede água àquela mulher se espanta. Por quê? Porque naquela altura, os judeus não falavam com os samaritanos. Havia um estranho relacionamento entre eles, porque eles estavam no território de Israel, mas não se falavam. Porque os judeus achavam que
o lugar de se adorar a Deus era lá em Jerusalém, mas os samaritanos defendiam que o lugar certo de se adorar a Deus era ali em Samaria. Por quê? Por causa de muitas histórias passadas que se desenrolou na cidade de Samaria, como, por exemplo, os poços que Jacó construiu. Aquele poço que Jesus e a mulher samaritana ali estavam, era um poço que Jacó tinha construído, dado para os seus filhos, e por herança todo o povo de Israel usufruía daquele poço. Portanto, homens grandes, com nomes grandes, estiveram ali em Samaria no passado. Então, aquele povo defendia que ali era o lugar de se adorar a Deus, mas para o restante dos judeus, o lugar certo de se adorar a Deus era em Jerusalém. Portanto, havia uma rixa entre eles não se falavam. E agora Jesus, um judeu, está falando com uma mulher samaritana, pedindo de beber, e ela acha estranho e pergunta a ele: olha, que negócio é esse? Você, sendo um judeu, me pedindo água? Você não sabe que nós não falamos? Então Jesus dá uma resposta muito inteligente para aquela mulher. Jesus diz assim: mulher, se tu soubesses quem te pede água, essa pessoa te daria água viva. Irmãos, reparem que Jesus não disse: se você soubesse com quem você está falando, você pediria água e eu te daria água. Ele não fala isso. Ele dá um adjetivo para a água dele. Ele diz: se tu soubesses quem eu sou e me pedisses água, eu te daria água viva. E quando Jesus fala isso, água viva, desperta um interesse incalculável dentro daquela mulher. Ele consegue prender a atenção daquela mulher. Quando eu estava lendo esse versículo e essa expressão de Jesus, se tu soubesses quem eu sou, te daria água viva, me fez lembrar que há uns anos atrás, a título de evangelismo, nós produzimos aqui na igreja um folheto evangelístico chamado Vinho Novo. E a Marisa, há pouco tempo, até fez lembrar sobre isso. Um título, Vinho Novo. E nós chegávamos às pessoas distribuindo: olha, vinho novo. Então, olha, vinho novo. E aquilo despertava, lógico, Portugal, terra do vinho. As pessoas ficavam curiosas e elas pegavam e olhavam: o quê? Vinho novo? Mas que isso? Você tem aí para me dar? Você tem? Mas que vinho é esse? Quem é que produziu? Da onde? Eles enchiam pergunta. E o texto depois falava, obviamente, de Jesus Cristo. E agora, Jesus Cristo está cativando a atenção daquela mulher, dizendo para ela: olha, existe uma água viva que eu posso te dar. E quando Jesus fala assim para ela, ela fica presa e então pergunta a Jesus: mas espera aí, você não tem com que tirar desse poço? Esse poço é fundo, você não pode me dar essa tal água viva aí, né? Mas Jesus responde sabiamente para ela: olha, essa água viva, se eu te der, ela vai te fazer nascer em você uma fonte de águas que vai te levar para a vida eterna. E quando ele diz isso, aquela mulher então responde: Senhor, então dê-me dessa água. Eu quero dessa água. Irmãos, reparem que Jesus, ele fez uso de uma pequena oportunidade para obter grandes resultados. Fixem o que eu estou a dizer. Jesus Cristo, naquela cidade de Samaria, ele fez uso de uma pequena oportunidade para recolher ou obter grandes resultados. Sabe por quê, irmãos? Qual é a moral da história? O resultado disso? Porque aquela mulher não somente pediu água a Jesus Cristo, essa tal água viva, como ela passou a acreditar que Jesus Cristo era o Messias. Ela passou a confiar em Jesus Cristo. Ela passou a abrir o seu coração a Jesus Cristo, a ponto dela própria ter voltado para a cidade, agora sem medo do que os outros poderiam falar do seu passado, e ela própria passou a dar testemunho daquilo que Jesus Cristo era. De quem Jesus Cristo era. A palavra de Deus nos conta, a história nos diz que ela foi aos seus amigos,
samaritanos, seus vizinhos samaritanos, dizendo: olha, achei o Messias está aqui entre nós. E a Bíblia nos diz, irmãos, que muitos dos samaritanos de Samaria creram e passaram a seguir Jesus Cristo. Interessante que a história não diz que alguns samaritanos creram na história daquela mulher. Não diz que um samaritano, ou não diz que poucos samaritanos, diz que muitos samaritanos passaram a crer em Jesus Cristo. Lembra-se que eu falei que aquela mulher era uma mulher de má fama? Jesus revelou a má fama dela. Jesus Cristo disse para ela: olha, vai lá e chama o teu marido também. Eu quero falar do meu amor para o teu marido. E aquela mulher disse assim: ah, Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus revela-nos a podridão, a sujidade daquela mulher. Jesus diz: olha, você diz bem, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu marido. Estão entendendo o grau de sujidade na vida daquela mulher? Mas mesmo aquela mulher sendo tão pecadora, mesmo aquela mulher sendo tão imunda, entre aspas, Jesus Cristo fez uso de uma pequena oportunidade para poder pregar o Evangelho, e ele não só conseguiu alcançar o coração daquela mulher, como ele alcançou o coração de muitos samaritanos. Através de uma pequena oportunidade, ele obteve grandes resultados. Igreja, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Preste atenção. Pequenas coisas geram coisas grandes. Vocês estão comigo ou não? Amém. Pequenas coisas geram coisas grandes. Lembra o irmão que está do seu lado, para ele gravar isso bem? Ele ia almoçar hoje, lembrando desta frase: pequenas coisas geram coisas grandes. Preste atenção, irmãos. Uma pequena atitude pode produzir grandes resultados. Uma pequena mudança pode abrir novos horizontes. Uma pequena oportunidade pode mudar o teu mundo. Um pequeno gesto pode impactar a vida de alguém. Pequenos princípios revelam um grande caráter. Enfim, são as pequenas coisas que existem, são em pequenas coisas que existem grandes possibilidades. Por quê? Porque se nós nos apercebermos que nessas pequenas coisas, grandes coisas podem surgir, então saberemos aproveitar melhor aquilo que Deus está colocando à nossa frente e vamos alcançar grandes coisas. E isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos nesta manhã não é uma filosofia de vida, é um fundamento bíblico. Por exemplo, quando Jesus diz lá em Mateus 18:5, quem recebe a um desses pequeninos em meu nome, na verdade a mim recebe. Quando Jesus está dizendo essa frase, ele está a mostrar para nós que por trás de um pequeno ser está o grande ser que tudo vê. Quando Jesus está nos ensinando, olha, tudo o que vocês fizerem a esses pequeninos, na verdade vocês estão a fazer a mim. Jesus está nos ensinando, irmãos, que todas as pequenas coisas que nós fazemos, ou quando nós olhamos para pequenas coisas, na verdade por detrás existem grandes coisas. Quando nós plantamos pequenas coisas, nós poderemos vir a colher grandes coisas. Jesus nos ensina isso. Vocês já repararam nos versículos lá de Mateus 5:3, diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A Bíblia está nos ensinando, irmãos, a verdade da pequenez. A Bíblia está nos ensinando que quanto mais pequenos somos, maiores nós seremos. A Bíblia está nos ensinando que em pequenas coisas nós podemos alcançar grandes coisas. A Bíblia nos ensina isso. Portanto, irmãos, por trás de pequenas coisas estão grandes coisas. Ei, não menospreze as pequenas coisas. Você pode repetir isso para o teu irmão? Não menospreze as pequenas coisas.
E nesse momento, irmãos, a nossa igreja Vida Plena, ela está a dar pequenos passos. Pequenos passos. Pequenos passos. Nós somos um ministério pequeno. Apesar de sermos um ministério com 5 igrejas atualmente, mas somos um ministério pequeno quando comparados com tantos outros ministérios aí. E um ministério pequeno, ele não pode nem deve dar passos largos, passos grandes, ele tem que dar pequenos passos. E é o que nós estamos a fazer nesse momento, estamos dando pequenos passos, pequenas mudanças, pequenas atitudes, pequenas decisões. Estamos a caminhar lentamente, devagarinho, dentro do propósito e na visão que Deus tem colocado a nós. Nós estamos aqui na nossa maneira de ser. Toda segunda-feira à tarde a gente vem aqui e damos um pequeno passo. Oramos durante 1 hora pela igreja, por nós, por os que estão presentes e pelos que não estão. Oramos, nos dedicamos a Deus. Toda quarta-feira nós damos mais um pequeno passo e viemos aqui para adorar a Deus, para aprender um pouco mais da palavra de Deus, alimentarmos-nos espiritualmente. Toda sexta-feira nós estamos dando um pequeno passo juntos, nos lares, onde nós cultuamos ao Senhor, entramos dentro das casas para poder abençoar aquela casa. Todo domingo nós estamos dando aqui um pequeno passo, ouvindo a palavra de Deus, desenvolvendo a unidade entre nós, estando em comunhão uns com os outros. Para muita gente, isso pode ser passos insignificantes, mas para nós são pequenos passos que de pouco a pouco estão a gerar coisas grandes. E deixe que eu diga uma coisa para os irmãos. Eu não sei se vocês conseguem contemplar, mas eu já vejo por aí grandes coisas chegando. Eu vejo grandes coisas. Aleluia. E eu não estou falando isso aqui para engabelar ninguém, para iludir ninguém, mas o mesmo Espírito que me testifica isso nesse momento está testificando muita gente aqui dentro. E especialmente eu que estou aqui de frente e vejo os vossos semblantes, vejo os rostos, é fácil a gente ver o Espírito Santo testificando no íntimo de pessoas que grandes coisas estão chegando aí. Tem pessoas aqui que vão colher grandes coisas pessoalmente, na sua vida particular, na sua vida pessoal. E não é questão de anos, é questão de dias. Quem recebe diz amém. Amém. Pessoas dentro de dias vão receber grandes coisas. A Igreja Vida Plena está num processo. Quem está chegando agora não se deu conta desse processo, mas quem já frequenta aqui há algum tempo já se deu conta, já se apercebeu desse processo. Nós estamos em uma constante mudança, um processo. Estamos dando pequenos passos, mas esses pequenos passos estão trazendo grandes coisas. Olha para a pessoa que está do seu lado. Um grande alguém que está aqui hoje, por causa de pequenos passos que esse ministério tem dado. Olha à sua volta, olha para trás, olha para essa casa aqui hoje. Grandes coisas estão acontecendo neste lugar, por conta de pequenos passos que nós temos dados neste lugar. Quantos podem dar glória a Deus comigo neste lugar? Aleluia! Aleluia! Eu sou uma prova viva de que quando nós damos pequenos passos, nós alcançamos grandes coisas. Eu sou uma prova viva de que quando você mantém a sua humildade e valoriza quem você é na sua pequenez, Deus te honra, te eleva e te coloca lá em cima. Eu sou uma prova viva disso. Ei, não menosprezes as pequenas coisas que te acontecem. Não menospreze as pequenas oportunidades que te surgem. Não menospreze aquelas pequenas atitudes que Deus pede para você dar. Não menospreze os pequenos detalhes da tua vida. Porque esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas, elas estão produzindo, e em breve você vai ver revelado na tua frente grandes coisas que Deus tem preparado e encaminhado para cada um de vocês. Então, não se lamente.
pelas pequenas coisinhas que te acontecem hoje. Não chore hoje, porque você se acha um Zé Ninguém. Não chore hoje, porque você acha que a vida não te deu grandes oportunidades. Não chore hoje, porque você se sente desvalorizado por alguns. Não se sinta fraco. Aleluia. Você é mais do que você é. Você é mais do que você é. Você é mais. Você pode chegar muito mais. Talvez você ache que os teus passos sejam pequenos, mas para Deus são passos grandes que você tem dado. Porque você só olha o teu presente. Deus olha a tua evolução. Deus olha a tua maturidade. Deus olha o teu crescimento. Os pequenos passos de hoje estão revelando o teu grande caráter de amanhã. Você não é quem disseram que você era. Você é quem Deus diz quem você é. Você não vai chegar onde você pensa que vai chegar. Você vai chegar aonde Deus determinou que você vai chegar. Ei, esse mundo é pequeno demais para você. Esse mundo é pequeno demais para você. Porque Deus quer, e eu acredito que Ele vai fazer tantas coisas através de você. Quantos podem colocar a mão no seu coração e dizer assim comigo: eu recebo. Eu sou mais do que eu penso. Eu sou uma influência. Eu sou um impacto. Eu sou a mão de Deus na terra. Você crê nisso? Porque a minha Bíblia me ensina que Deus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. A Bíblia nos deu poder para beber coisas envenenadas, se for necessário, se for preciso, e mal algum nos acontecer. A Bíblia nos deu poder para nós vencermos potestades. A Bíblia nos deu poder para vencer hóstias do mal. A Bíblia nos deu poder para vencer o império de Satanás. Ei, você não é um simples ser humano. Você é um anjo de Deus na terra. Você é uma influência de Deus nessa terra. Você tem a capacidade, com o poder do Espírito Santo, de arrebatar multidões para Jesus Cristo. Eu há pouco tempo dei o testemunho aqui da nossa irmã Andréia, e volto a repetir, ela está aqui hoje não? Irmã Andréia? Está ali a irmã Andréia. A irmã Andréia, eu quero fazer questão disso porque, por alguma razão, temos que honrar. Mas a irmã Andréia, ela nunca pregou aqui no púlpito da igreja. Por pouquíssimas vezes, ela pregou no GC. Poucas vezes. Talvez no cafezinho com Deus, não sei. Mas aqui no altar ela nunca pregou a palavra de Deus. Mas ela soube criar uma pequena oportunidade. Ela não ficou à espera que lhe trouxessem oportunidades. Ela não ficou à espera que alguém chegasse nela e dissesse: olha, pode fazer isso? Queres fazer isso? Vem fazer isso. Ela criou uma oportunidade. Oportunidade de pregar a palavra de Deus. Pegou no seu telemóvel, começou a fazer lives, começou a fazer diretos na rede social. Hoje a irmã Andréia tem mais seguidores do que eu. E glória a Deus por isso. Hoje a irmã Andréia tem vídeos visualizados mais do que, penso eu, qualquer pessoa aqui da igreja. Na simplicidade dela, na maneira dela. Para alguns ela pode não ter muita teologia, para alguns ela pode não ter muito conhecimento, mas para outros a palavra dela está trazendo vida, está trazendo mudança, está sendo tudo na vida delas.
não tem se importado com as críticas, ela não tem se importado com o que as pessoas dizem. Se ela fala mal, se ela fala errado, ou se ela chora muito, ou se fala muito baixo, ou se não tem conhecimento, ou se a paisagem não tem bonita, ou se não tem microfone apropriado colado na camisa, se não tem uma boa câmera, ela não está se importando com isso. Tudo que ela quer é chegar na vida de alguém com a palavra que Deus colocou no coração dela. E sabe, através dessa pequena oportunidade, ela tem alcançado grandes coisas, porque grandes vidas estão tendo conhecimento da palavra de Deus. Pessoas estão sendo impactadas com a maneira simples e humilde dela ser. Então, não deixa Satanás pisar em cima de você, dizendo que você não é, que você não pode, que você não vai chegar lá. Continue dando os teus pequenos passos. Ainda que sejam passos tortos, ainda que sejam passos errados, mas que sejam passos firmados na vontade de Deus. E se os teus pequenos passos, ainda que tortos, estejam baseados, fundamentados na vontade de Deus, meu querido, você vai chegar lá onde Ele quer que você chegue. Você vai chegar lá no paraíso. Eu gosto muito do que está escrito em Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os de uma corça, e me fará andar em lugares altos. Ele me fará andar em lugares altos. Eu quando olho para pastores hoje, para ministérios que eu admiro muito e que sigo nas redes sociais, eu olho para eles andando em lugares altos e penso cá comigo, eu ainda estou andando em lugares baixos. Mas sabe, para Deus eu já estou em lugares altos. Na minha perspectiva, eu estou em lugares baixos quando eu me comparo a eles. Mas para Deus eu já estou andando em lugares altos, porque é através do lugar onde Ele me colocou, através das condições que Ele me deu, através das ferramentas que Ele me confiou para eu usá-las, eu já tenho conseguido influenciar a vida de alguns. E para Deus, uma vida vale mais do que muitos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Talvez você hoje possa estar sentindo que está a dar pequenos passos, ou que está andando em lugares baixos. Deixa eu concluir dizendo isso para você. A palavra que Deus entregou em Abacuque se cumpriu naqueles dias, mas ela vai atravessar gerações e milênios e vai começar a se cumprir na tua vida também. Deus vai começar a fazer você andar em lugares altos. Quantos creem nisso, diz amém. Deus está conduzindo os teus passos para te levar ao lugar onde Ele quer. Deus está te fazendo crescer. Deus está moldando o teu caráter. Deus está usando as circunstâncias, a atualidade, a tua história, até o teu passado errôneo. Deus está usando tudo, porque tudo coopera para os bens daquele que servem a Deus. Tudo é para você construir. Tudo serve de experiência. Tudo é para você construir o teu castelo, o teu edifício de maturidade. Deus está usando tudo. Ele não deixa sair nada de controle, Ele não deixa sair nada de mão, ainda que os teus passos errados sejam. Mas vai chegar o momento em que você vai corrigir os teus passos, e Ele vai fazer uso de tudo, para te fazer chegar em lugares grandes. Então, se você é um sonhador como eu, e tem sonhado grandes coisas, continue a visualizar essas grandes coisas, porque Deus vai te fazer chegar lá. Amém? Vamos ficar de pé?